das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação. Aconteceu no último sábado, dia 23 de março, no auditório do Sindicep Acaraú, seminário sobre a reforma da Previdência, que contou com a presença do advogado do sindicato, Dr. Valdeci Alves, e uma forte representação do servidor público do município de Acaraú e região. O seminário foi para discutir a questão da reforma da Previdência sob a proposta do governo federal e as perdas de direitos que os trabalhadores brasileiros vão ter caso essa proposta seja aprovada no Congresso Nacional. O presidente do Sindicep de Acaraú, Francisco Ariston de Lima, fez a composição da mesa para esse grande debate. Com a mesa, presidente do Sindicato de Cruz, do Sindicep de Cruz, o professor Henrique. Professor Henrique, prazer, seja bem-vindo. Gostaria aqui também de apresentar e chamar para a mesa a doutora Mara. Ela está acompanhando já há bastante tempo o nosso universo do sindicato. E a figura mais importante que vai tirar todas as nossas dúvidas, o advogado, nosso advogado da entidade, Dr. Valdeci Alves. E eu, Ariston, presidente do sindicato, também irei compor a mesa. Durante toda a dinâmica, a gente vai passar para que vocês façam as perguntas e tirar todas as dúvidas. Com a palavra, Dr. Valdeci. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao pessoal que está presente aqui nessa mesa redonda, né? Cumprimentar aqui as lideranças sindicais, na pessoa do presidente aqui do Sindicato de Acaraú, Ariston, doutora Mara Paula, também uma das assessoras do sindicato, né? Agradecer à imprensa que está fazendo essa gravação, porque nós priorizamos, no caso de Acaraú, de colocar nas mídias, porque a gente sabe hoje que um evento, quando você faz um evento e não grava, tem só o evento em si. Então, parabenizar, Ariston, o sindicato pela criatividade de contratar e a gente fazer uma mesa redonda, priorizando o uso das redes sociais, que hoje é impossível você avançar sem o uso da tecnologia. Então, você faz uma gravação dessa, edita, joga nas redes sociais, e isso a vida inteira quem quiser acessa. O servidor que não pôde vir e que sabe que nós estamos gravando isso aqui hoje, assista a hora que quiser, compartilha. E mais, esse tema vai servir para toda a região, porque nós temos aqui na mesa o Sindicato de Acaraú, que o servidor é filiado ao Regime Geral de Previdência, e o Sindicato de Cruz, né? Que é regime próprio de Previdência. E a reforma da Previdência, ela vem exatamente alterar profundissimamente tanto o Regime Geral de Previdência, que é gerido pelo INSS, como o regime próprio de Previdência, que tem autonomia. Cada município que tiver regime próprio, no Ceará hoje são cerca de 62, de forma que esse debate interessa a todos os municípios do Ceará e do Brasil. Como vai ser jogado no YouTube, o que vai ser debatido hoje aqui em Acaraú, nessa mesa redonda, é de interesse de todos os municípios do país. Então, nesse sentido, Ariston, parabéns ao sindicato pelo trabalho inovador. Eu tenho viajado bastante, mas nos outros lugares que eu fui dar palestra, ainda deu só uma palestra para quem estava. Hoje aqui não, estou vendo algo inovador, que é muito bom, que é o uso das novas tecnologias. Isso aqui vai ficar para assistir quantas vezes quiser. E na verdade, doutor, não só o município de Acaraú, sobretudo nossos filiados, mas todo o Ceará, todo o Brasil, o mundo inteiro, ele vai ter acesso, né, a essa conversa, a essa dinâmica que você vai nos apresentar. Pois é. Então, aí dando início, mais meus parabéns pela maneira do uso das novas tecnologias, né? Que aí a plateia é virtual, mas são milhares, né? Pois bem, o município de Acaraú, o servidor é regido pelo Regime Geral de Previdência, que quem cuida, a autarquia que administra o Regime Geral de Previdência Social é o INSS. Quais são os principais impactos na vida do servidor de Acaraú e de qualquer servidor do Ceará que é filiado ao INSS? Bom, eu vou pontuar aqui algumas coisas que são bem relevantes e depois vou responder perguntas da mesa
E também da plateia, que pelo que eu entendi, quem quiser fazer perguntas, levantar a mão, vem até aqui, para poder também ficar na frente das câmeras e fazer a pergunta. Pois bem, gente, a reforma da Previdência, como está hoje, ela é o fim da Previdência Social. Por que a gente diz isso? Porque todas as reformas previdenciárias feitas até hoje preservaram a Previdência. Essa não. Essa, no dia que ela for aprovada, a Previdência Social vai continuar existindo para quem já é filiado e está no mercado de trabalho. Mas quem entrar no futuro, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos ainda menores, o pessoal que está começando a faculdade agora, esse pessoal, quando começar a trabalhar, já é o regime de capitalização. O que é o regime de capitalização? É o próprio trabalhador fazer uma poupança, se sobrar, fazer uma poupança para até ficar idoso. Quando chegar lá, ele vai poder usar essa poupança para poder pagar suas despesas que garantem o direito à vida, o supermercado, pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água. Agora eu pergunto uma coisa aqui a vocês. Será que, vamos pegar um servidor público aqui, que entre e faça concurso, se essa PEC passar, que ela não pode passar, mas será que um jovem que faça concurso o ano que vem, por exemplo, para vigia, ganhando salário mínimo, como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai tirar de para estar na poupança para capitalizar, Henrique, doutora Mara, viu? Como, Ariston? Para ficar, se tirar 10% é R$90. Vamos supor que um vigia que entre no concurso, Henrique, após a reforma, ganha 998. Então ele disse, eu vou economizar 10% a vida inteira para no futuro eu poder me bancar. Olha, R$90, R$98 por mês. No ano, 1.200. No ano vai economizar 1.200. Então isso quer dizer que se passar 30 anos vai ter R$30.000. R$30.000. E se tirar R$1.000 por mês uma vez parando de trabalhar, Henrique, só vai ter 30 meses de aposentadoria. Então, para o pessoal que vem, é o fim da Previdência Social. Quem está hoje filiado a regime próprio, a regime geral, vai ter a zona de transição. É uma proposta de reforma da Previdência, não é a reforma ainda. Agora, gente, a Constituição Federal desse país, isso é uma Constituição que fundou a nação brasileira. Essa Constituição era válida no Brasil e ela tem que ser respeitada. Ela diz, no seu artigo 3º, que o objetivo da República é garantir o bem-estar social do seu povo. Essa Constituição, no artigo 1º, diz que é um dever de qualquer governo brasileiro cuidar da dignidade humana. Mas se você não dá segurança às pessoas, no período que ela precisa mais, que é na velhice, tirando a aposentadoria das futuras gerações e condenando quem está hoje no mercado de trabalho a trabalhar até morrer, então, gente, a dignidade humana fica no espaço. O dever da República de garantir o bem-estar social de todos, o bem coletivo, que é o principal de uma república, de uma nação, foi para o espaço. Então, nós vamos ter o quê? Uma nação em que quem decidiu para onde vão os recursos públicos foram os banqueiros, os especuladores. Então, nós estamos deixando de ser um país que cuida do seu povo para ser um país para entregar toda a riqueza do Estado brasileiro para os banqueiros, Henrique, para o mercado financeiro. Eu fico muito preocupado quando eu estou em casa trabalhando, estudando, que eu fico ligado ali na Globo News, que todo mundo que fala é assim: a Previdência, tudo indica que vai ter problema para ser aprovada. O dólar subiu, as ações caíram. Gente, o mercado financeiro de São Paulo é um mercado especulativo. No que é que a vida de vocês é impactada pelo dólar? Quem aqui já foi comprar dólar? Ninguém. Mas parece que o Brasil só existe para a Bolsa de Valores. Parece que o Brasil só existe para o mercado financeiro. Né? E a grande mídia, quem é que mantém a grande mídia? Os bancos. Você está assistindo o Jornal Nacional, aí aparece um patrocínio, Itaú, Bradesco, aí vê o Luciano Huck faz aquele azinho no Bradesco.
com o Itaú é melhor. Os bancos estão para ganhar dinheiro mesmo, mas não produzem riqueza. Com o dinheiro dos outros, eles ganham dinheiro. É ganhar dinheiro sem produzir nada, nem serviço e nem bens. Então, quando a gente está falando da reforma da Previdência, nós estamos discutindo também o Estado brasileiro. Mas o pior é que a reforma da Previdência não contente em ter como objetivo passar todos os recursos, Ariston, da reforma da Previdência para os bancos, para o mercado financeiro, porque se o regime de capitalização você vai fazer poupança onde? Com certeza nos bancos, estão tudo doido, né? E um detalhe, pensem bem, se hoje a Previdência como está, tendo contribuição do trabalhador, tendo contribuição do empregador, tendo COFINS, tendo a parte do IPI, tendo a parte das lotéricas, eles mentem dizendo que tem todas as fontes de contribuição que a Previdência, eles mentem inventando déficit, porque não existe déficit na Previdência. Imagina no futuro, só o trabalhador pagando a parte dele, rapaz. Então, brincadeira você eleger governo que vem para acabar com a Previdência, que vem para acabar com a Seguridade Social. Olha, uma coisa muito importante. Quem criou a Previdência foram os alemães. Isso, 1800 e tanto, foi Otto von Bismarck. Qual era o objetivo da Previdência e qual é o objetivo da Previdência? A palavra Previdência vem do verbo ver. Ver, prever. Prever é ver antes. Previdência é você prevenir. Então veja, o que o ser humano aprendeu? Que no mercado de trabalho, enquanto for jovem ativo, tem que haver uma contribuição do trabalhador, do patrão e do governo para garantir a aposentadoria no futuro. Porque quando a pessoa ficar bem velhinha, com Alzheimer, ela não vai poder mais trabalhar. Aí você prevê isso, você prevê que se não tiver a aposentadoria, vai morrer de fome, se a família não socorrer. Então o ser humano, diferentemente dos animais da floresta, ele pode prever, ver antes com a inteligência. Olha, se os velhinhos não tiverem aposentadoria, vão morrer de fome. Se as mulheres não tiverem filhos, não poderem ter 4 meses de licença maternidade para cuidar do filhotinho, do filhinho frágil, vai ter problema na maternidade e a infância. Se o trabalhador, mesmo jovem, às vezes, eu conheço um caso de servidor que deu aula, pegou um acidente de moto, quebrou as 2 pernas, passou um ano hospitalizado, aí a Previdência paga auxílio doença. É para isso que serve a Previdência. Eles estão acabando com isso. Estão acabando com isso. A reforma da Previdência não era para ser feita nos termos que está sendo feita, não era nem para ser proposta de reforma. Essa proposta que está aí, eles preveram que até junho está aprovada. Não vai ser aprovada porque os trabalhadores foram para a rua ontem e não vão permitir, porque esse país pertence ao povo brasileiro. Quem construiu esse país foi o povo brasileiro, desde a época da escravidão, trabalhando nos engenhos de açúcar. Desde a época do charque, que era a carne de sol, produzida aqui em Acaraú, pelos navios, para ir lá para a Bahia, para Pernambuco, para São Paulo. Quem criou o gado do sertão desse Ceará, colonizando esse estado, foram os vaqueiros, foi o sertanejo. Aí agora, quando a Previdência, hoje são bilhões da Previdência, aos banqueiros, que nunca foram vaqueiros, que nunca foram jangadeiros, que nunca estão trabalhando no duro como nossos ancestrais, porque nós aqui, nós temos sangue das 3 raças, do europeu, que invadiu aqui o Brasil, do índio e do negro. Então, nós somos o povo brasileiro. Cada um de nós aqui tem alguém que está plantando milho, produzindo riqueza, produzindo serviço. O servidor que é professor está dando aula, a servidora que é professora está dando aula, a enfermeira está cuidando das pessoas, o vigia está cuidando do patrimônio, o motorista da ambulância levando gente para a capital, o agente de endemias cuidando de combater o mosquito. O que é que o banqueiro está fazendo? Mas vão pegar todo o dinheiro da Previdência. Isso é a reforma da Previdência. E um detalhe, eu sou da opinião, e eu já falo, os 5 pontos que prejudicam o servidor de Acaraú já. 5 coisas terríveis que, se essa reforma passar, ataca imediatamente. Não estou falando em termos gerais, para a gente compreender o que está por trás disso. Porque se eles querem economizar 1 trilhão, 160 bilhões com esta reforma em 10 anos,
Não é economia não, gente, eles estão tirando de vocês. Economia, eles chamam de economia 1 trilhão, Ayrton, 160 bilhões, vamos economizar em 10 anos. Sim, o termo certo não era economizar 1 trilhão, era dizer, nós estamos tirando de você, trabalhador. 1 trilhão e 160 bilhões. Eles não estão dizendo para onde vai esse dinheiro que vai ser economizado, né? E a gente sabe que é para manter a dívida pública dele lá dos grandes empresários, que nós sabemos que tudo isso que está fazendo não é para beneficiar a população. O que é bom para o povo não é o que eles estão propondo, né? Doutor, eu sempre digo que eu seria favorável a essa reforma se ela não tivesse vindo de baixo para cima, ela tivesse vindo de cima para baixo. Porque o que é que a gente observa? A proposta de reforma dos militares, perfeita. Eles estão rindo, eles estão amando a proposta que veio para eles. Outra coisa, a Previdência está quebrada. E os 30% que saem todo mês do que arrecadar com a DRU, né? Então são essas questões, e já entrando aqui, doutor, uma pergunta bem no lado do regime próprio de Previdência. Todos os prefeitos sonham em regime próprio de Previdência. Eu acho que aqui a Caraú já acenou para essa questão. Eu queria que você explicasse por que eles querem esse tipo de reforma. Para a gente iniciar assim a nossa conversa, doutor, a gente iniciar a nossa conversa, o Henrique já fez a pergunta, e para concluir a pergunta do Henrique, depois a gente vai passar para a plateia, quem são as maiores vítimas? Aproveitando a pergunta do Henrique, que acaba aqui também, quem são as maiores vítimas da reforma? Pois bem, olha, muito importante a sua pergunta, Ariston, muito importante a sua, e elas estão interconectadas. Eu vou dar uma resposta só, as duas se conectam. Primeiro, os mais prejudicados são os pobres. O governo vai para a TV e diz que vai tirar dos ricos para dar para os pobres. Ele diz que eles são Robin Hood. Isso, o governo dizer isso para todo o país me preocupa, porque é lamentável você ver um governo mentir desse jeito na televisão para todo o Brasil. E é muito fácil desmentir. Por que os pobres você vai prejudicar? Eu vou te explicar por quê. E também, dentro dos pobres mais prejudicados, as mulheres são as mais prejudicadas. Sobretudo a mulher trabalhadora rural, a mulher professora, e a mulher professora filiada ao regime próprio, essa é que perde mais ainda. Eu vou explicar por quê, por isso que eu vou dar a resposta dos dois aqui. Primeiro, hoje, como é com uma professora, para provar que professora não é rica. Quem disser que uma professora de interior é rico, ficou doido. Uma professora aqui de Acaraú, suponhamos que uma professora de Acaraú tenha feito concurso para Acaraú quando tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade. É o seu caso, professor. Mas eu vou pegar a professora que a prejuízo é maior ainda, a mulher. Uma professora fez concurso com 18 anos de idade para Acaraú. Quando é que ela se aposenta pelas regras atuais? Se não mudar, com 25 anos de contribuição, esta professora se aposenta pelo regime geral da Previdência. Claro que vai ter a média, eles vão calcular, nunca é integral, e sendo jovem, em cima da média, ainda vai ter o fator previdenciário, que deve derrubar, se ela ganhar 3 mil, cai para 1.802. Né? Essa aí foi a reforma do Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, e também a 41/2003. Pois bem, esta professora hoje pode se aposentar com 25 anos de contribuição. Se ela entrou com 18, ela pode se aposentar com 43 anos de idade. O que a reforma diz? Passada a reforma no futuro, a professora só pode se aposentar com 60 anos de idade. Isso quer dizer que uma professora, hoje, tem uma zona de transição para diminuir o prejuízo de quem está perto de se aposentar. Mas isso quer dizer que essa mesma professora, se ela tiver uma sobrinha que passa no concurso depois da reforma, ela se aposenta com 25 anos de contribuição, com 18 de idade, dá 43 anos, 43 anos de idade. E uma sobrinha dela que passar no concurso depois da reforma, se passasse, só com 60 anos, trabalharia mais 17 anos
Com a diferença. A professora atual que for fazer o cálculo, começa com 80%, Ariston, das maiores contribuições. Pela nova regra, 60%. E aí, para atingir 100, tem que contribuir por mais 20 anos, 2% por ano. Então, para poder, uma professora que começa com 60%, lá no futuro, né? Com 30 anos de professora, ela está com 60%. Quer 100%? Ótimo. É só trabalhar mais 20 anos. Aí, quando ela tiver 80 anos, tiver mais nem enxergando, não ouvindo nada, aí ela recebe a integralidade da média. Então, o que você percebe? A professora, pelo exemplo que eu estou dando, tem que trabalhar mais de 17 anos. A professora do futuro, se a PEC passar, começa o cálculo de 60%, hoje é 80%, né? E se quiser os 100%, a nova professora tem que trabalhar mais 20 anos. Então, gente, aí fica uma perguntinha. Previdência não foi feita para o trabalhador trabalhar e transformar em tributo para o governo gastar com o que ele quiser. Previdência foi feita para garantir uma aposentadoria digna e veja uma coisa. A mulher se aposentando jovem, ela vai ter tempo, né? Ela vai ter tempo para tentar montar um negócio para ter uma vida digna, para aumentar a sua renda, porque a renda do brasileiro é considerada uma das rendas menores do mundo. Em média, a renda do trabalhador brasileiro é no máximo R$ 2.400, que seria 3 salários mínimos. Seria um piso do professor de nível médio, que é a média no Brasil hoje. Quem ganha isso aí, praticamente ganha para pagar as contas, para ter uma vida minimamente decente. Agora, achar que a pessoa envelhece e tem que trabalhar até o fim da vida com o objetivo de se aposentar, quando é o contrário, a aposentadoria tem que ser antes para você também ter lazer, poder viajar, conviver com sua família. O ser humano não existe para trabalhar, não. O ser humano não foi feito para ser meio para produzir riqueza até morrer, não. Ao contrário, o trabalho é que foi inventado para nos dar dignidade, mas estão invertendo tudo. Seu papel é trabalhar até morrer para o governo, quando o governo é que tem que governar para o povo e garantir, pelo menos na velhice, um tempo de sobrevida, que a pessoa não precisasse mais trabalhar e viver com dignidade e ter lazer. Lazer está na Constituição: direito à saúde, direito à moradia, direito ao lazer. Aquela músicazinha lá, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. A gente sonha, mas aqui o sonho do governo é escravizar seu povo. E isso não é mais governo, não. Isso é a volta da escravidão. Isso é a volta da escravidão. Então, nesse sentido, essa professora, como é que você justifica, por exemplo, uma professora hoje poder se aposentar com 25 anos de contribuição? Eles estão acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição, e um parente dela mais jovem, só um pouquinho entrou depois da reforma, trabalhar mais 17 anos e trabalhar para os outros, igual um jumento de carga. Alto lá. Ontem nós fomos para as ruas para dizer: nós não somos jumento de carga. Nós não podemos ser escravizados pelo governo para até morrer pagar tributo, e previdência hoje tem natureza de tributo para governo. Aí, não contente, gente, em mexer com a professora, mexe com a trabalhadora rural. A trabalhadora rural hoje, que se aposenta aos 55 anos, com 15 anos de atividade rural, ela vai ter agora, só se aposenta com 60 anos de idade. E 20 anos, era só 15, agora é 20. Ainda vai pagar R$600 por mês de contribuição. A agricultura desculpe, por ano, perdão, R$50 por mês. Então, obrigado, doutora Mara, obrigado, é isso mesmo, 600 por ano essa família. Gente, é preocupante, muito preocupante. Vocês que estão nos assistindo, internauta, prestem bem atenção que está em jogo. E nós aqui não estamos debatendo nada contra quem é atual presidente, contra quem já teve. Nós estamos discutindo a reforma da Previdência, que vai atingir quem votou no atual governo, quem anulou o voto, quem votou no centro, na direita, na esquerda, quem não votou. E a gente quer que todo mundo que vai ser atingido venha para a luta. Aqui, a reforma, ela é um mal para todos, o Ariston. Ela não vai atingir só quem votou na esquerda, não. Ela não vai atingir só quem anulou o voto, não. Ou o anarquista que está descontente. Ela vai atingir o preto, o branco, o pobre, sobretudo. Olha, um exemplo aqui para o servidor de novo, já ainda na sua resposta. Eu estou pegando a regime geral para fechar aqui. Outro prejuízo grande para o servidor de Acaraú.
O servidor de Acaraú, hoje, como qualquer servidor público do Brasil, seja municipal, seja estadual, seja federal, esse servidor público, quem tem, Ariston, uma renda de até 2 salários em média por mês, tem direito ao abono do PASEP. Então, se você, em 2018, tudo que você ganhou dividido por 12 meses, dá uma média mensal de 2 salários, você tem um abono do PASEP, que é o salário mínimo. Certo? Sabe o que a PEC diz? Se passar, só quem vai ter direito ao abono agora é quem ganha só um salário mínimo. Se ganhar R$1 a mais, está fora. Se ganhar anuente, está fora. Se ganhar insalubridade, também está fora. Se ganhar periculosidade, está fora. Se ganhar uma gratificação de desempenho, está fora. Calcula-se que eles vão tirar o abono do PASEP 23 milhões de trabalhadores do Brasil. Então eu faço uma pergunta: esses coitados que hoje ganham até 2 mil, que tem direito a esse abono como renda mensal ao longo de um ano, né, são ricos. Eles calculam que vão economizar só desse abono do PASEP do servidor. E tem o amparo social, que hoje, quem tem 65 anos e é pobre, idoso ou deficiente, e provar que é miserável. Como é que você prova que é miserável? Você vai lá na assistência social, leva quanto é que aquela família grande e divide para a quantidade de cabeça. Se a renda média der 1/4 de salário mínimo, hoje 290 e pouco, você com 65 anos de idade pobre, se enquadrando, se a renda do salário 294, você recebe um salário mínimo. O deficiente pobre, se a renda mensal dá por cabeça, der até 1/4 de mínimo, tem direito a um amparo social. O que o governo está dizendo? Olha, você vai poder receber agora em seus 60 anos de idade, mas só que em vez do salário mínimo, vai ser só R$400. Quando você completar 70 anos, passa a ser o mínimo. Se completar, mas não vai completar não. A maioria não completa. Essa que é a grande questão. Aí, mas vamos aqui fazer um cálculo grosseiro. Vamos fazer um cálculo grosseiro. Vamos supor que o seu João chegue lá no amparo social e peça: estou com 60 anos, eu quero um amparo social. Ele prova que é miserável, que passa fome, e etc e tal. Aí ele passa a receber R$600. Aliás, R$400. Ora, até 70 é só 400. Então 10 anos vai ser R$400. 10 anos são quantos meses? 12 meses, que é um ano, vezes 10 anos, são 120 meses. 120 meses vezes 400 dá 48 mil. Agora vamos fazer a conta. Você com 65 anos indo lá hoje, 65 anos, são 5 anos. 5 vezes 12, 60 meses. É um salário mínimo, é R$998. Dá quase 60 mil. Nessa mudança de dar antes, ele já roubou 11 mil do amparo social. Mas está comprovado pelas tabelas biométricas que o pessoal que vive na linha da miséria não chega aos 70 anos. Porque já está na miséria desde quando era jovem, passando fome, é doente, todo entrevado, está com problema cardíaco, problema de AVC. Esse pessoal que é pobre, ele não é pobre a partir do PCP, não. Foi pobre a vida inteira excluído. Não atinge 70, eles sabem disso, por isso que eles botaram o salário mínimo a partir de 70, porque a maioria não vai atingir a idade demais. Para desmoralizar de vez os argumentos do governo, viu, Ariston? Se você entrar no site do IBGE, que é do próprio governo, e perguntar assim: qual é a idade média do homem cearense? Sabe qual é a nossa idade média, gente, dos homens do Ceará? 70 anos. Nós, os homens cearenses, em média, quem passar de 70 tem, graças a Deus. Está do lucro. Mas a média, pela quantidade, pelos atestados de óbito, que quando você vai no cartório fazer um atestado de óbito, eles se formam em apuração. Para cancelar sua aposentadoria, para cancelar seu CPF, e para isso fazer esses estudos aí. Nossa média de idade dos homens. Então, todos os homens do Ceará, pelo IBGE, a grande maioria nunca vai receber o BCP do mínimo. Regime próprio de previdência. O Henrique é presidente do sindicato da cidade de Cruz, uma cidade muito do lado.
bem pertinho de Jeri, ao lado de Jericoacoara. O pessoal vem passar férias onde ele mora. Brincadeira. É autoconhecida, não? Brincadeira. Mas veja só, regime próprio de previdência. Gente, os professores do regime próprio de previdência ganham o mesmo piso nacional. Os professores da Caraú são pobres também. Os auxiliares de serviços gerais, as merendeiras, os vigias lá de Cruz ganham o mesmo salário da Caraú. Mas tem uma diferença. Como é regime próprio, paga 11%. O governo está dizendo que está tirando dos ricos para dar para os pobres, mas na PEC dele, na reforma, né, já está subindo para 14%. Você sabe, né? A já está subindo para 14%. Então, o Gari, o vigia lá de Cruz, se passar a PEC, no outro dia já é 14%. Mas tem mais, viu, Henrique? Está dizendo aqui que se o prefeito quiser, o governador quiser, já pode criar uma alíquota extra. Por exemplo, se ele entender que o déficit está grande lá, porque não depositar na parte do servidor, e nem a deles, com parcelamento e reparcelamento, que esse negócio de regime próprio já é uma grande roubalheira aqui no Ceará, é uma esculhambação aqui no Ceará. Todos estão falidos e quebrados, todos no seu do Cruz. Mas até o concurso que eu fiz, todos quebrados. Agora, o servidor ainda vai trabalhar mais e poderá pagar 14% se o prefeito entender que tem que ter mais dinheiro no fundo da Previdência. Quando o projeto da Câmara, que adoram aprovar coisa contra o povo também, contra o trabalhador, estão sempre do lado dos poderosos, e cria uma taxa extra de mais 4% por 3 anos, e vai pagar o servidor 18%. Uma perguntinha: por que a ANAPEC já tem dizendo que o município é que teria que pagar 25%? Só tem aumento do trabalhador, o que ganha o mínimo. Lá, se passar lá, inclui todo mundo que ganha o mínimo, aí vai pagar 14%. Mais um alíquota extra se o governo criar. E o pior, vai ser melhor então o servidor de fazer concurso para Caraú, porque aqui vocês vão pagar o regime geral, é mais baixo. O regime geral, hoje, para quem tem o mínimo, é 8%, a contribuição do trabalhador. Lá em Cruz é 11%, e pode ir para 14%. Aí o governo vai da televisão dizer que está tirando dos ricos. O Gari lá de Cruz é rico. A merendeira, que pode pagar 14%, é rica? Gente, aí vamos raciocinar mais ainda. Então o regime próprio lá ainda paga mais, por menos, o prejuízo ainda vai ser maior de quem é filiado ao regime geral, com outro problema. Os regimes próprios geralmente são mal administrados, sofrem desvios locais. A Câmara nada investiga, o Ministério Público não investiga, e quando você vai lá no Fundo de Previdência, não tem um tostão, a maioria. Né? Pô, retenção hoje, regime próprio, não tem um tostão na conta. Morada nova, não tem um tostão na conta. Isso aí eu digo que eu conheço e já estive lá. Quixadá, não tem um tostão na conta. Quixeramobim, não tem um centavo na conta, e vão se aposentar 500 agora. 500 pessoas vão se aposentar agora. Ainda e não tem a segurança que tem o regime geral. Por isso os prefeitos querem regime próprio, porque eles usam o dinheiro, abusam e não são punidos. O município paga menos e o servidor paga mais. Sem lembrar que, né, nessa questão do regime próprio, você não se aposenta com o seu tempo de contribuição se você não tiver uma idade mínima. Ainda tem a questão da idade mínima. Por exemplo, hoje eu sou professor, tenho 28 anos de serviço público. Pela contagem, se fosse o INSS, faltava 2 anos, né, que eu poderia fazer o pedido da aposentadoria, e lá, no caso, eu não vou poder, porque eu não vou ter a idade mínima para poder pedir essa aposentadoria. Exato. No caso dele que é professor, eu teria que ter 55 anos de idade mínima. Já existe idade mínima para professor, no caso aliás, a mulher tem que ter 50 no regime próprio e como 55. Aí está passando a mulher para 60 no regime próprio, o INSS é outra regra. O que quer dizer que é muito importante é que eles, no regime próprio, além de pagar mais, com menos segurança, eles ainda agora já tinham a idade mínima mais a contribuição, enquanto que no regime geral só tem hoje a contribuição. O que o governo está fazendo? O governo está criando também idade mínima para o regime geral e acabando com a contribuição. É piorando
aumentando requisitos no regime geral e no regime próprio, aumentando também mais idade e mais tempo. Ou seja, você vai trabalhar no regime próprio, ele vai ter que trabalhar, o Henrique vai ter que trabalhar mais 5 anos, e a professora, a mulher, 10 anos. A mulher, 10 anos. Gente, se ele se aposentasse mais cedo, ele abriu uma vaga para quem? Para um jovem professor. Então, durante 5 anos a mais, um jovem que poderia ir para o lugar dele vai ficar esperando mais 5 anos. Se ele se aposentasse, então, se você vem aqui para Acaraú, né, o Alisson vai ter que, pelas regras aí, vai ter que ir até os 60 anos, vai ter que ter idade mínima. Num caso desse, ele poderia, se as regras não mudassem, com 30 anos de contribuição, aposentar. Quando aposentasse, ele ia receber dinheiro federal do INSS que entrava aqui, abrir uma vaga para um novo trabalhador, se ele não quiser continuar trabalhando com direito com o novo trabalhador, e o que aconteceria com o dinheiro que entra no município? Ia ter o dinheiro dele do aposentado, e o dinheiro que ele ganha do município paga alguém. Aumentaria a quantidade de dinheiro do município. Isso quer dizer, Alisson, que você tem que trabalhar mais, vai demorar mais a entrar dinheiro federal aqui. Aí o comércio local vai ter uma queda do PIB. Todo esse pessoal que vai retardar se aposentar, em vez de trazer mais dinheiro para cá, até paga mais contribuição. E não abre mercado para os jovens. O tempo que atrasar, durante 5 anos, no mínimo, as mulheres da agricultura, ninguém vai se aposentar. Se quiser aposentar, por exemplo, o ano que vem, se a PEC passar, tem que ficar mais 5 anos, até provar que tem 20 e 60, e 60 de idade. E aí, gente, vai cair aqui, pode ir atrás que um terço do dinheiro que circula tem os aposentados. É mais, né? Eu posso dar informação. Por favor. Hoje, os municípios, principalmente o Norte e o Nordeste, a maior arrecadação que tem, que entra nos cofres do município, é do meio rural, aposentadorias e pensões. Foi feito um cálculo lá em Cruz, e o dinheiro que entra de aposentadoria e pensão no município é maior do que o FPM da prefeitura. Então, quer dizer, se mexerem como querem mexer na aposentadoria rural, porque hoje o que acontece? O trabalhador rural, ele tem provas, e ele, como ele está na seguridade, ele não precisa diretamente contribuir, porque ele está assegurado, né? E o que acontece? A ficha da escola do filho dele, a ficha dele de posto de saúde, de hospital, serve como prova de que ele é agricultor, ele trabalha no mundo rural. Com essa reforma dita pelo governo, isso não vale mais. O que vai valer é ele ter que contribuir durante 20 anos, no valor de R$50 mensais, pela família, né? Para ele poder ter direito a essa aposentadoria. Com isso, boa parte da nossa população vai para o benefício continuado do PPC. E isso vai fazer com que a renda do município vai cair muito. Porque quem sustenta o mercado local, o comércio local, na grande maioria, é justamente os agricultores hoje, que eles não precisam de contribuir porque estão assegurados, né? A gente sabe que o nosso sistema é um sistema que garante isso. O governo aprovou que, se a Previdência for bem administrada, sobra dinheiro. Para isso ele fez a desvinculação. E colocando aqui, doutor, a questão da capitalização. Já está provado que os países que optaram pela capitalização, o maior índice de suicídio de idosos está acontecendo nesse país. Chile aqui na nossa América, a cada dia aparece nos jornais que a mídia não divulga, né, um grande índice de idosos que cometem suicídio, porque eles têm uma capitalização, vamos supor, de 25 anos. O 26º ano não tem mais recursos e ele não tem mais como se manter. Sem deixar de contar que cai mais da metade o valor do benefício, porque só é a contribuição dele, como você falou. Então, assim, essa situação é uma situação preocupante.
mas eu vejo que a população, por falta de... Eu acho que as redes sociais ela ajuda, mas ela atrapalha também, quando as pessoas não procuram vir para um momento desse para se inteirar e fazer a roda de conversa lá na sua comunidade, no seu local de trabalho, porque parece que as pessoas não estão entendendo que é a população que vai justamente pagar o pato quando a Fiesp, né, foi para a rua com o patinho, dizendo quem é que ia pagar o pato, e agora nós estamos conscientes de que a classe trabalhadora é quem realmente vai pagar o pato se passar do jeito que está. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a vez aqui na pessoa do Ariston, presidente do sindicato. Também cumprimentar aqui o Henrique, o presidente do Sindicato de Cruz, e o Dr. Valdeci, a assessoria jurídica. Bom, colocando aqui ainda nessa pauta do Henrique, essa questão da Previdência. Por que eles dizem que a reforma é necessária? O primeiro argumento é que a Previdência está quebrada e que se não fizer a reforma, vai ter um impacto muito grande na economia futura. E aí o país não vai crescer. Mas a gente tem que fazer um exercício de se perguntar se essa Previdência está quebrada. Quem foi que quebrou a Previdência? Mas eu coloco um parêntese que a Previdência não está quebrada. Mas se a gente for pegar esse exercício que o governo faz e se perguntar, então, quem quebrou essa Previdência? A gente sabe que hoje a dívida com o INSS é de 500 bilhões. As empresas devedoras do INSS devem 500 bilhões de reais à Previdência. Aí a gente deve se perguntar, e por que o governo federal não cobra essa dívida? É simples, porque são de grandes grupos econômicos que fazem lobby dia e noite no Congresso, fazem lobby dia e noite no governo federal. Aí quem é que tem que pagar essa conta? O governo pensa, não, eu não vou brigar com essa empresa X, não vou brigar com a empresa Y, que financiam minhas campanhas, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma reforma da Previdência para cair aonde? Em cima das costas dos trabalhadores. Porque o trabalhador ele não vai ter o poder, teoricamente, de ir lá e tirar um mandato de um presidente, mas nós temos sim. Importante dizer que nós temos sim esse poder, tanto que estamos indo às ruas, devemos ir mais, abrir os olhos, porque não é só porque é esse governo, a gente tem que abrir os olhos com qualquer governo que venha tirar direito do trabalhador. E a gente está vendo que esse governo é a pior proposta de reforma da Previdência que a gente tem. Eu achava que a do Temer era insuperável, mas não, agora o trabalhador vai virar escravo, porque vocês vão ficar velhinhos, não vai ter dinheiro para aposentar, porque vai virar capitalização, como o Henrique colocou aqui. E quando você estiver bem velhinho, mas bem velhinho mesmo, se passar dos 70 anos, como o Dr. Valdeci colocou aí, que a nossa média de expectativa de vida é de 70, se passar dos 70, não vai receber mais nada, porque vai esgotar os recursos da sua conta. Porque a capitalização, para quem não sabe, é o seu próprio dinheiro que você paga todo mês para a Previdência, indo para uma conta, rendendo os juros nessa conta, que eles que vão investir nos fundos que quiserem, nos bancos que quiserem. Quando você se aposenta, esse recurso que está lá guardado, supõe-se que vai estar guardado, todo mês você vai sacando e vai esgotando aquela conta, até chegar em 20 anos e não ter mais nenhum centavo dessa conta. E aí, vai fazer o quê? Com 80, 90 anos? Vai pedir esmola na rua? A gente vai viver uma sociedade de miseráveis, de pessoas pedindo esmola, porque é o que vai acontecer, vai ser a realidade. Então a gente vê, como o doutor você colocou, que essa reforma, ela não tem um artigo prevendo cobrar essas dívidas, ou pelo menos aumentar o prazo prescricional das dívidas contra o INSS. Porque se são 5 anos, vamos supor 5, 10 anos, por que o governo federal não amplia essa prescrição para 30 anos, para 20 anos? Ou até mesmo cria uma cláusula na Constituição, já que é uma PEC e pode alterar a Constituição, que é imprescritível a dívida com o INSS, que aí esses 500 bilhões a União recuperaria rapidinho. Mas não, quem vai pagar os 500 bilhões, aliás, vocês vão pagar 1 trilhão. Não é nem só os 500 bilhões que são devidos ao INSS. O governo vai cobrar de vocês que nunca desviaram nada da Previdência, que sempre pagaram em dia,
R$1 trilhão. É muito dinheiro, minha gente. R$1 trilhão nas costas dos trabalhadores. Enquanto vocês vão ter que trabalhar mais, contribuir com mais tempo, a gente não vê um artigo dizendo que as empresas têm que contribuir com o dobro do que é necessário. Parece que tudo só cai realmente nas costas do trabalhador. Essa reforma ela só vem para quebrar nas costas do trabalhador. A gente não tem um artigo que assegure nada contra as empresas devedoras e contra os patrões, porque a gente vê que poderia se aumentar, no caso do regime próprio, que está aumentando a alíquota, que é 11 hoje a mínima, para 14 já, ou seja, o coitado que ganha o salário mínimo já vai pagar mais 3%. Já não tem nem reajuste direito, aí vai pagar mais 3% a partir do ano que vem, se isso for aprovado. Mas também não tem dizendo no mesmo projeto que o município que paga 14 vai pagar 20, vai pagar 25, não tem nada disso. Então a gente já vê que essa reforma, ela só vem para aumentar os recursos da Previdência às custas do trabalhador. Não tem nada que assegure você, enquanto trabalhador, para ter realmente uma Previdência saudável. Uma Previdência que a corrupção não consiga tirar os recursos. E mesmo com toda essa corrupção que tem nos governos, de desvio da DRU, que a DRU é um desvio legalizado, é 30% que podem tirar das receitas, era 20%, aí foi para 30%, é 30% dos recursos que saem da Previdência de forma legal. Como é que o governo passa uma lei dessa no Congresso e é aprovada para tirar do dinheiro de vocês da Previdência todo mês 30% para ser gasto lá, vamos lá, com dívida pública, com qualquer coisa? Aí você já vê a desmoralização da Previdência. Fora que a gente sabe que tem outros recursos que deviam ir para a Previdência e não são repassados. Então não tem nesse projeto nada que assegure vocês enquanto trabalhador. Pelo contrário, é só retirada de direitos, colocar vocês para trabalhar mais tempo, contribuir mais e outras. Se um agricultor, uma agricultora, um exemplo, que se aposentaria com 55 anos, agora só vai com 60 e com 20 anos de efetivo exercício lá na atividade rural e com contribuição anual de R$600, essa pessoa já perde de cara R$13 mil. Aliás, R$60 mil, porque são 5 anos. Fora o que ela trabalha mais, que a gente tem que contabilizar como capital. O trabalho da pessoa é um capital, também é dinheiro. Então, cada trabalhador que ganhou um salário mínimo, só com esses 5 anos a mais que vão subir, já está doando para o governo R$60 mil. É aí que é esse 1 trilhão. Esse 1 trilhão é o trabalho de vocês, é o que vocês vão deixar de receber. Não é economia, é o que vocês não vão receber. Então é isso, gente, é ficar alerta, abrir os olhos, participar dos movimentos, vir para as assembleias, esquecer os grupos de WhatsApp, porque o WhatsApp hoje é uma desinformação. Eu nunca vi uma rede social ser usada para tanta desinformação. E tem trabalhador achando que a culpa da Previdência está quebrada, que não está quebrada, é dele. E que ele não se importa em trabalhar mais tempo. Gente, vamos acordar. Vocês pagam em dias as contribuições para ter uma seguridade. Está aí o nome de seguridade social. Vamos entronizar isso, é uma segurança sua. Não a segurança para o governo federal, não. É para você, trabalhador. Então, nem é para o patrão, é para você. Então é isso, é acordar, perceber que realmente essa reforma é uma falácia. Não existe necessidade dessa reforma. Não existia no passado e não existe agora. Então é isso, a gente tem que acordar, parabenizar o sindicato pelo momento. Agradeço estar participando aqui e a gente está aqui para contribuir no que for possível, na verdade. Obrigada. É isso. Para concluir aqui, nesse mesmo raciocínio do Henrique e da doutora, doutor Valdeci, esse é o momento de a gente cobrar aquelas pessoas que a gente elegeu, os capitais, os governadores, o próprio presidente, e cobrar nesse sentido para que, de fato, essa previdência não venha acontecer. Então, se em outro momento eles vieram pedir o nosso voto, então esse é o momento
de a gente dizer não e cobrar. Hoje a gente tem um acesso ao e-mail de cada um deles, isso é aberto. Então, esse é o momento da gente cobrar deles, desses representantes, dessas pessoas que a gente colocamos lá, e dizer o não para que essa reforma não aconteça. A gente vai agora, no outro momento, passar as perguntas para a plateia. Na plateia a gente tem professoras, a gente tem serviços gerais, a gente tem vigias, a gente tem guardas municipais, a gente tem todas as categorias aqui, doutor. Então, vai ficar aberto agora. Quem quiser fazer, levanta a mão, vem até aqui, faz a sua pergunta. O doutor Falecido, o Mário Henrique, a gente está aqui para discutir esse momento. É incrível a gente observar assim, certos momentos da história brasileira, os recortes, né? Nós brasileiros, nós somos naturalmente um povo desinformados, né? Naturalmente, nós somos um povo desinformados e nós não procuramos buscar a verdadeira informação na fonte. Isso é fato. A doutora Mara foi muito feliz quando ela se referiu aos grupos de WhatsApp e Facebook, porque hoje o que tem de mentiras nessas redes sociais não está no gibi, não está. E de tempos em tempos, quando tem fatos marcantes que vai envolver toda a população brasileira, nós brasileiros costumamos virar especialistas no assunto. Todo mundo discute, debate, tem conhecimento, mas no fundo não tem a informação necessária, né? Porque não procura se informar. As redes sociais hoje, como tudo na vida, é uma faca de dois gumes. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas o que eu gostaria que o doutor Valdeci, a doutora Marco, aqui na mesa, explanasse mais, é sobre a questão dos autores dessa proposta. Porque, para mim, uma pessoa sozinha não governa esse país desse tamanho, né? O Brasil é muito grande, Brasil enorme, o maior da América do Sul, continental, e às vezes a gente fica batendo muito numa tecla e a gente não vê um congresso que nós temos, porque tudo é lapidado. Quem aprova e desaprova é o Congresso Nacional, né? E a gente lá tem um balcão de negócio que é uma coisa incrível, é ferrenha, né? Porque a obrigação dos nossos legisladores era pegar uma reforma ou qualquer outra lei e lapidar, né? Que fosse benéfica para a população brasileira. Foi para isso que eles foram eleitos, né? Nós colocamos lá. Mas muitas vezes nós mesmos pecamos muito quando a gente fica acusando esse e aquele e não cobramos dos verdadeiros atores da situação. Então eu gostaria que o doutor Valdeci, o Mai, falasse, esclarecesse mais sobre esse assunto. Quem realmente são os atores que fazem as coisas acontecer lá no Congresso Nacional? Olha que nós temos um presidente da casa, um tal de Rodrigo Maia. Obrigado, pessoal. Bem, bom dia. Primeiro, a mais bela aqui da bancada, doutora Mara, ao doutor Valdeci Alves, advogado, ao meu querido presidente aqui da entidade, o Ariston, a toda a minha diretoria que é presente, a todos os presentes, filiados e filiadas e que não são filiados. E vou falar com nosso presidente Henrique. Ontem que a gente esteve lá em Cruz, doutor Valdeci, na rua, foi lindo. Eu fui representando essa entidade, e onde eu vou, sou sincero para Caraú, até baixo d'água e também no mar. Fizemos uma manifestação linda com alunos da Escola do Estado, professores,
esteve lá assim de Santa Cruz, Tijoca, né? E uma coisa engraçada, os alunos do Estado foram de todo o coração. E aí teve pessoas dizendo que foram forçados. Aí, vai ser muito manifestação ontem. É muito engraçado. Professor dizer isso. E vou chegar na pergunta, né? O professor Ariston, nosso presidente, falou sobre os políticos. Ontem em Cruz, eu sempre estou ligado na assessora também nas câmaras da nossa região, principalmente a Caraú e Cruz. Ontem em Cruz, o vereador do PT, o vereador Chico Souza, né, a pedido do presidente da Câmara de lá e os vereadores, foi aprovada uma nota de repúdio contra essa reforma da Previdência maldita bolsânica. Eu digo maldita bolsânica. Eu já fui criticado porque ontem eu falei isso e falo hoje de novo. Bolsonaro não é de agora não. Bolsonaro é contra o sindicato. Já ontem, por causa das manifestações, ontem o Bolsonaro já botou outra nota contra o sindicato. Ridículo. E eu acho mais ridículo ainda que foi sindicalista que votou num canalha desse. Perdão da palavra, mas eu digo canalha, que ele é contra nós, contra os trabalhadores. E outra coisa, doutor Valdeci, vamos chegar lá. Um vereador de lá também falou assim: essa reforma tem que acontecer porque um pescador do mar é diferente do pescador da Amazônia. Não existe diferença. É retirada de direito. E uma pergunta que eu faço ao Senhor: aqui é lindo, mas o que fazer a nível Sindicep Acaraú, a nível federações, a nível todos os advogados, o que fazer para isso não acontecer no Brasil, no Estado e nos municípios do Ceará? Bom dia a todos. Bom dia a todos, doutor Valdeci. Olha, minha pergunta, doutor, é porque várias pessoas que eu faço parte da diretoria sobre essa reforma trabalhista me perguntam como é que vai ser sobre o pessoal no modo dos pescadores, marisqueiro, como é que vai ficar a reforma trabalhista nesse caso aí para eles? Porque muitas pessoas, tem uns que me perguntam que não contribuem com as parcelas com marisqueiro. Já tem uns que sim, muitos procuram atrás do aposento e marisqueira. É uma burocracia muito grande. Tem uns que não se aposentam, tem uns que sim. Aí dizem que é por causa da presidente, outros dizem que não. Eu queria que o senhor tirasse essa dúvida aí, que eu acho que não só eu, mas muitas pessoas querem saber sobre isso daí. Obrigado, eu agradeço. Bom dia a todos presentes, bom dia internautas e bom dia à mesa, né? Estou observando aqui todas as falas anteriores, né, explanadas pela mesa, e agora os questionamentos dos nossos companheiros e companheiras. E aí é uma coisa interessante, que a sociedade quer se deixar levar e alguns membros da sociedade querem colocar na mente do povo, né, que é aquilo que é errado ser certo, e o certo ser errado. Aí eu observo que houve um grande reboliço na sociedade quando a questão dos mais médicos, né, deixou de trazer de Cuba para cá, né? E a questão era porque eles eram escravizados, né? Recebiam pouco pelo seu trabalho e era retido para lá a grande maioria, e isso o governo combateu. E agora, olhando para a nossa realidade, parece que estamos vivendo o inverso, né? E nem percebemos isso, né? Aí a minha pergunta é muito simples, mas ao mesmo tempo complexa. Para onde vai tanta economia? Porque aparentemente a sensação que nos dá é que nós vamos ter que economizar para poder o Brasil não quebrar. E vai ser em cima de nós, trabalhadores. Em cima do jovem, eu com 18 anos, eu já prestei concurso público aqui na Acaraú e eu passei para professora. Com 18 anos já comecei a trabalhar, rendendo economia no meu município. E se essa previdência não passar, daqui a 5 anos eu estarei aposentada. Para gerar futuros, né? Os jovens futuros.
E aí, tanta economia, né? Para onde vai essa economia? Né? Qual a finalidade dessa economia? Se o governo realmente tem isso lá nos trâmites, né? Quando ele propõe essa reforma, se lá ele diz para onde vai, né? Então essa é a grande pergunta que me deixou inquieta agora, né? Obrigada a todos que estão aqui e à mesa. Mais alguém? Fecha aqui. Doutor Valdeci vai concluir, aí depois a gente fala mais outro bloco. Tá tranquilo? Dá muito assunto aí. Bom, natalício. Natalício. Veja só, você tem razão. Quem sempre governou o Brasil nunca foram aqueles que estão à frente dos governos. Quem sempre governou o Brasil são aqueles que têm um poder econômico. Né? A gente viu até ontem, uma prisão do ex-presidente acusado de receber de propina 1 trilhão e 800 bilhões. De quem? Há mais de 40 anos, de quem? Dos nossos empresários, os empreiteiros nas licitações e os bancos. Na verdade, pode ter certeza de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa. Se o Bolsonaro não conseguir aprovar essa reforma até julho, ele vai sofrer um processo de impeachment porque o mercado financeiro vai derrubá-lo. O Mourão já fala às vezes como presidente. Fique de olho no Mourão. O Mourão não fala como vice-presidente, não. O Mourão é a postura de presidente. O Bolsonaro tem tanto medo dele que ele foi para os Estados Unidos, não transmitiu o poder do Mourão. O Mourão foi fazer uns trabalhos fora e o filho do Bolsonaro ficou despachando no Palácio do Planalto no lugar do pai, sem ser presidente. Ou seja, o que interessava ao presidente, ele botou o filho dentro do Palácio. Qual é a disputa? Se o Bolsonaro não fizer o papel de aprovar essa reforma, que é a missão dele hoje, ele vai sofrer um impeachment. Porque o mercado financeiro, inclusive, que tem poder econômico, eles têm poder demais. Nós, para derrubarmos um presidente, demora. O povo, as coisas vêm para trás, porque até a gente se unir fica difícil. Eles são tão habilidosos, pessoal, que eles nos dividem em 1000 pedaços, o pessoal que tem um poder econômico. Eles lá são todos unidos. Banqueiro, Itaú, Bradesco, todos os grandes bancos são unidos, Santander, os grandes empresários, eles se centram, a Fiesp, tudo juntinho. Aí aqui nós, o povo, nos dividiram, eles estão em 1000 pedaços. Como é que nós estamos hoje? É só olhar nas redes sociais. Os católicos brigando com os evangélicos, os LGBTs brigando com os héteros, os corintianos brigando com os flamenguistas. Aí você tem os de direita brigando com os de esquerda, os de centro brigando com os de direita. E aí como é que nós vamos nos unir? Todo mundo brigando. Como foi? Virou uma torre, nós somos uma torre de papel. Fica difícil às vezes a gente dizer para alguém, olha, nós não estamos aqui discutindo que você votou, as eleições já passaram. Nós estamos discutindo que você vai ser atingido pela reforma, é isso. Nós estamos discutindo assim, que a reforma tira dos pobres dos trabalhadores, e pouco importa em que você votou. Isso para nós não é importante, então nós queremos todos que vão ser atingidos, e sobretudo pobres e mulheres, venham para a rua. E vamos esquecer essas divisões que eles fazem de propósito. Gente, eu estava lendo uma vez, o professor Natalício citou história. Professor, eu estava lendo uma vez um livro de história de Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu dizia, mas os portugueses foram muito espertos. Os portugueses foram muito espertos, porque eles aprenderam, para ser fortes, a dividir o povo colonizado. Aí ele diz assim, isso, Capistrano de Abreu, um dos maiores historiadores do Brasil, diz, olha, eu fui a Recife, fiquei admirado do ódio que os portugueses nascidos em Portugal têm dos portugueses nascidos no Brasil. E me chamou mais a atenção ainda o ódio que os portugueses nascidos no Brasil têm dos negros escravos. E me chamou mais a atenção ainda o ódio que o negro tem do índio e do português nascido aqui. Todo mundo se odeia. É assim que eles são fortes.
dividindo a população. Porque se toda essa população que reclama dos abusos de Portugal, você está falando do Brasil colonial, se juntasse, nós faríamos uma verdadeira revolução. Lembre-se que a Inconfidência Mineira, que nunca saiu do papel, eles foram presos no planejamento. Por que houve a Inconfidência Mineira? Para fundar uma república, dos quais um dos heróis é Tiradentes. Porque o governo de Portugal aumentou o tributo, passou a ser 20% do ouro produzido em Ouro Preto. Só porque passou para 20%. Hoje a Previdência, hoje você pega a Previdência, por exemplo, aqui o mais pobre servidor de Acaraú paga 8% de Previdência e o município paga 22% para o INSS, dá 30%. E aí vão fazer você trabalhar mais 20% na sua vida, vão fazer você contribuir mais 20%, talvez com 50% a menos no futuro benefício. E muita gente não entendeu isso ainda. É fundamental a gente aprender com a história. Nos juntemos, como a doutora Mara disse, para ir para a rua. Pouco importa em quem você votou. Não tem problema não. Você votou e está vendo que está sendo traído, tudo bem, mas venha para a luta. Venha para a luta, porque esse é o momento de nós aportarmos esta reforma da Previdência. E uma coisa interessante, professor, o senhor citou história, o senhor não conhece história, eu sei que o senhor gosta de história. O Capistrano de Abreu está com uma frase que ela é muito atual, que é muito perspicaz, muito observador. Ele dizia o seguinte: me admira o povo brasileiro, capado e recapado, sangrado e ressangrado. É uma frase genial. E se ele dizia isso há 150 anos atrás ou mais. Então, gente, união, professor, para derrubar isso. E a mesma cultura dos que sempre tiveram poder econômico, porque eles sempre ocupam o poder político. Quem eram os que mandavam na política na primeira fase da República, entre 1899 e 1930, quando Getúlio Vargas deu o golpe? Eram os coronéis de São Paulo, do café, e os coronéis aqui do sertão. O coronel, quem não já leu sobre o Bico de Pena, que o sujeito trazia os moradores, ficava no cavalo, e o voto era dito em voz alta, é chamada eleição de Bico de Pena. Né? A política do café com leite de São Paulo. Então, assim, sempre quem teve o poder econômico são os autores, viu? Se o Bolsonaro fracassar nessa missão que eles querem que ele faça agora, né? Que ele faça agora, ele vai sofrer o impeachment, porque ele, nesse momento, ou ele faz isso, ou ele perde a presidência para o Mourão. Edilson é um ponto muito interessante. Edilson, o que fazer? Eu já lancei uma proposta, Aristóteles. Essa proposta que eu estou fazendo aqui, Edilson, eu já fiz várias propostas em vários lugares que eu tenho ido e a gente tem, algumas foram aprovadas, outras não, outras são emendadas, e as pessoas também trazem propostas do sindicato. Mas essa proposta que eu vou fazer hoje aqui, ela é nova. Então pensei o que eu vou levar de proposta para cá hoje, e pensei ontem, Edilson, foi bom você perguntar o que a gente já lança aqui. Edilson, há várias maneiras de você combater um abuso desse, que é um abuso de legislar para fazer o mal. Uma delas é o que houve ontem, o povo nas ruas, isso foi muito importante, é um recado dado para ele, que nós somos o povo e o poder originário. Está aqui escrito na Constituição: todo o poder emana do povo e em nome do povo é exercido. Quando esse povo vai para a rua, e se a gente, eu entendo que para a primeira manifestação foi muito grande, em quantidade e em qualidade. Quantidade de cidades, em qualidade do que participa. Você vê que o pessoal está estudando, está aqui, vocês aqui hoje. Eu tenho viajado muito, Henrique, e tá, as redes sociais, você bota um vídeo sobre o tema, 3, 4 mil acessos. Então, nesse caso, Deus, qual a proposta que eu deixo para Carol aqui? Que aí a direção se ama depois e aprova. Nós já temos, por exemplo, o senhor Tabosa, uma moção de repúdio da Câmara. Eu estou indo a Brasília no começo do mês agora. O senhor Tabosa é uma das cidades que eu estou indo representar, protocolar na CCJ uma moção de repúdio da Câmara Municipal, junto com o sindicato, já foi aprovado ontem à noite, lá na Câmara de Monsenhor Tabosa, é uma moção de repúdio contra a reforma da Previdência, aprovada por unanimidade. Aí foi aprovada a moção ontem, eles pediram por redigir, eu mandei o modelo aprovado ontem, e nós estamos fazendo o sindicato, aí o sindicato à parte.
o sindicato aprovou uma assembleia que tivemos lá, de colher 5.000 assinaturas na cidade, de pessoas acima dos 16 anos que já tem CPF que vota, que tem que ser eleitor para exigir, para levar para a CCJ lá em Brasília, protocolar agora, na primeira semana de abril, para protocolar e pedir a devolução da proposta de reforma para o governo, para o Poder Executivo. Por quê? Eu fiz um estudo e encontrei 10 inconstitucionalidades. Nós estamos apontando as 10, e qual é o papel da CCJ hoje, onde está a proposta? Se encontrar alguma inconstitucionalidade, devolver. Fazer o controle preventivo de constitucionalidade. Mas aqui eu quero ir além. Eu vi essa semana que a OAB Nacional lançou uma nota contra a reforma da Previdência. Que notícia boa. Mas a OAB pode fazer mais, a OAB Nacional. Ela pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Então o que eu quero propor aqui é, que a gente faça uma baixa assinada no meio da categoria nossa, requisitando a OAB que entre imediatamente no Supremo Tribunal Federal, já que ela tem poder para isso, né, para pedir a inconstitucionalidade da PEC. Né? Isso se posicionou essa semana, mas não entrou com a ADIM, porque se o Supremo, o que a gente pede da OAB? Aí é uma proposta para cá que eu estou trazendo hoje. A OAB entrando com a ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a gente representa para que eles entrem com pedido liminar para suspender a tramitação da PEC. Vai parar. Até o julgamento de mérito da ADIM. Então a gente ataca a PEC lá no Supremo, vamos continuar atacando na rua, e por esses outros sindicatos nós temos que ir para a CCJ, pedir que eles também, têm o poder de parar a tramitação da PEC. Então a proposta, Dilson, dentro da sua pergunta, Dilson, a gente fazer uma baixa assinada pedindo a OAB Nacional em Brasília para entrar com a DIN para poder suspender a tramitação da proposta de emenda constitucional que tem a forma da Previdência. Aqui em Acaraú, assim, acho que o vereador já fez um requerimento pedindo uma audiência pública, chamando as associações, os sindicatos. Aí, não sei se já tem data marcada, mas assim, já foi feito esse requerimento já. A audiência pública. É muito importante que a gente leve, deixa uma proposta para você, Gestão, que você use a tribuna no dia e propõe essa moção também, para a Câmara assinar, a sociedade civil organizada assinar, associações, igrejas, até o time de futebol que tem a sua importância. Lá na comunidade que tem um timezinho que joga, se você leva uma moção dessa assinada por 50 associações, por 5 sindicatos, meu amigo chega forte, a OAB local, os advogados locais apoiando, a gente tem que atacar, viu, Adilson, de toda forma, pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo. Aqui, meu amigo, todo ataque é pouco. Por mim, eu atacava todo dia. Sim, mas a gente tem que atacar todo dia, mas de todas as formas, também a nível nacional. Hoje nós estamos atacando a nível municipal. Eu deixo a proposta da gente fazer uma baixa assinada pedindo a OAB Nacional para entrar no Supremo, viu? E leve o protocolo lá. O marisqueiro, Genilton, né? É a mesma situação dos rurais. Genilton, o segurado especial não contribui, que é pobre, a exemplo do homem do campo, né? Que, ironicamente, o Brasil é um país engraçado. Nossos grandes heróis é o vaqueiro, que é, cuidado do gado, e o homem da jangada, que é o pescador artesanal, a marisqueira, que também está nessa economia familiar, mas são as pessoas mais marginalizadas, e a reforma vem acabar com a mulher trabalhadora e a mulher marisqueira. Quer dizer, nas músicas é herói, na moda de dinheiro é herói, mas na hora de pagar uma aposentadoria miserável é rico. Esse é um país complicado. Por quê? Porque o dinheiro é para ir para o mercado financeiro, para os bancos, para os grandes empresários. Porque desde o Brasil colonial, como diz Capitão de Abreu de novo, sangrar o povo e ressangrar, capar e recabar. E agora querem recapar e ressangrar pela terceira vez. Porque é difícil, rapaz. É a volta da escravidão. A Regina, sua pergunta é muito relevante. Eu queria pautar a resposta a você em 2 pontos. A primeira delas, uma curiosidade. Aí em seguida eu respondo a você, mas foi a sua pergunta que provocou uma curiosidade. Vocês sabiam que a União, é o governo federal, já pegou dinheiro emprestado da Previdência, que se for pagar hoje o que eles pegaram emprestado, viu?
É mais de 1 trilhão que a União deve. Eu vou contar 3 casos aqui que tiraram dinheiro da Previdência até hoje não pagaram. Quando o Juscelino Kubitschek foi fazer Brasília, não tinha dinheiro não. Então onde é que você acha que o Brasil achou dinheiro para fazer uma das cidades mais modernas do mundo? A cidade é tão moderna que hoje é patrimônio da humanidade, pela beleza, pela arquitetura. Brasília, planejada. Brasília é um museu a céu aberto. Ela é chamada cidade, tem o nome de Cidade da Esperança, pelas belezas dos projetos de Niemeyer. Onde é que o Brasil arranjou dinheiro para fazer Brasília? Vou dizer, o Juscelino Kubitschek mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional pedindo para emprestar da Previdência, que era o que nossos avós e bisavós pagavam para a Previdência, e usou todos os recursos para fazer Brasília. E depois iam pagar, até hoje não pagaram. Se calcula que o dinheiro utilizado na época para fazer Brasília, atualizado hoje, corresponde a 500 bilhões de reais. Isso quer dizer que metade do que o governo diz, Henrique, que vai vir a gente economizar, porque a União não vai pagar, esses velhos não vão pagar, porque foi o trabalhador que pagou a produção de Brasília. E sabe quem foi o empreiteiro que estava lá em Brasília? A Aldebrecht. A Aldebrecht estava lá. Só uma observação sobre Brasília, e ali é uma segregação. É uma segregação porque pobre não mora em Brasília. Não, hotel. Quem mora em Brasília eu quando vou a Brasília pelos sindicatos, eu só consigo ir porque eu tenho que juntar 3 ou 4 sindicatos, porque o hotel é caro, o avião é caro, você só pode andar de táxi, não pode andar na rua que pode ser assaltado. Eu quando eu vou a Brasília, eu tenho que juntar 2, 3 sindicatos para poder dividir, porque o sindicato não tem condição de mandar. Agora veja uma coisa, a Transamazônica, dinheiro da Previdência. Itaipu, binacional, dinheiro da Previdência. Ponte Rio-Niterói, na ditadura militar, dinheiro da Previdência. Tiraram. Isso quer dizer que se eles nunca tivessem tirado esse dinheiro, ou devolvido, corrigido... O Bolsonaro agora tirou 600 bilhões da Previdência do Paulo Guedes, canalha. Eu vi o decreto, 600 milhões de reais. Não está quebrado? Veja só, isso continua, a DRU é isso. 30% pode ser tirado, eu não preciso nem prestar conta não, a DRU é isso, é pegar e... Mas antigamente eles tinham mais vergonha, mandavam um projeto de lei, mas gente, se a União pagar tudo aquilo que pegou emprestado e não pagou, dá mais de 1 trilhão, e é bom, eu estou contando história, porque vocês têm que conhecer a história da nossa Previdência. Essa é a história, é uma história de pilhagem e saque do dinheiro dos trabalhadores. Não contente em pilhar, porque, veja, a Previdência não é deficitária. Se eles mantivessem esse dinheiro, tivessem pago e aplicando no mercado, era para ter 2 trilhões, já sobrando dinheiro. Ela era o mercado, ela era a base, o motor da economia brasileira. Deixa que os empresários também, se pegar dinheiro pelo BNDES, pagam, porque eles pegam e não pagam. Então, gente, aí, Regina, isenções, tem governo que isentou em 4 anos 1 trilhão. Mas, gente, aí, Regina, para fechar na resposta que você fez, eles dizem que vão economizar 1 trilhão e 164 milhões. Economizar não. Vamos tirar de você que vai contribuir mais 5 anos, como a doutora Mara calculou. Vai contribuir mais 5 anos. Vai para cá. Pensa um oceano de dinheiro. É um riozinho que vai para cá. Vai obrigar você a trabalhar por mais tempo. Então você vai deixar de se aposentar e vai economizar. De forma que, segundo eles, em 10 anos vão economizar 1 trilhão e 164 milhões. Aí, Ariston, eu me perguntei assim, tudo bem, eles estão dizendo que vão economizar 1 trilhão e 164 milhões, mas eu me perguntei, quanto é que eles vão economizar do INSS? Eu estava curioso, sabe? Quanto é que eles vão economizar do regime próprio da União? Quanto é que vai ser essa economia tirando o abono dos servidores que só vão ter agora que ganhar só até o mínimo, e também o BCP que baixa para R$400? Eu queria saber por cada tipo. Gente, eu sinceramente, eu teria vergonha, se eu fosse do governo, de publicar, isso aqui eu peguei no site da Previdência, Ministério da Previdência. Eles são tão cara de pau que eles publicam dados que, se você pegar os dados desmentem a história, tudo que eles dizem. Eu vou mostrar aqui para vocês.
Segundo o governo, tabela número 9, deles, tem até um símbolozinho aqui do Brasil e a frasezinha aí do governo dele aqui. Aí, do INSS, em 10 anos, vão economizar 715 bilhões do INSS. Mas espera, eles estão dizendo na tarefa que vão tirar dos mais ricos. Vamos agora fazer o perfil do filiado ao INSS. Segundo eles, outra tabela deles que tem lá, 83% dos filiados ao INSS ganham no máximo 2 salários mínimos. Então quer dizer que se eu vou tirar em 10 anos 715 bilhões de um sistema de previdência que 83% só ganha até 2 salários mínimos, eu posso concluir que eles vão tirar a maioria dos 715 bilhões de quem ganha até 2 salários mínimos. E quem ganha 2 salários mínimos é pobre, não é rico. O discurso para tirar dos ricos cai por terra. Quem é a segunda parte de onde vão tirar mais dinheiro? Sabe de onde, Henrique? Sabe de onde, Ariston? Sabe de onde, Adilson? Pasme, pasme. Vão tirar de quem recebe abono, que é o servidor público que ganha até 2 salários, que tem direito ao abono do PIS/PASEP, e o deficiente e o idoso miserável, cuja renda familiar per capita por cabeça não ultrapassa os 4 salários mínimos. Sabe quanto vão tirar desse povo? 182 bilhões. Para não fazer a reforma da Previdência, bastaria fazer uma auditoria da dívida pública do Brasil. Hoje, 40% do orçamento federal vai para pagar dívida, juros da dívida pública. Eu vou fazer uma perguntinha aqui a você, Edilson. Quantas vezes, Edilson, você chegou lá na padaria do seu bairro, comprou pão e disse: manda a conta aqui da padaria lá para a dívida pública? Jaque, quantas vezes você foi ao supermercado, Jaque, comprou sua feira e disse para o cara: manda lá para a dívida pública? Ariston, quantas vezes você vai de seu carro no posto, sua moto, e disse para o posto: manda lá para a dívida pública? Quantas vezes você comprou carro no açougue e mandou dizer: não, aqui é para a dívida pública? Quanto você já mandou para a dívida pública? E que dívida é essa? Eu não devo nada. Mas que dívida é essa que leva 40%, enquanto a Previdência, a despesa é 24% do orçamento, o juro da dívida é 40%, são quase 2 vezes a Previdência. O que é essa dívida pública, gente? Rapidamente, como vocês sabem, com a questão de o pessoal entender e se apropriar da informação. Eu vou dizer alguns exemplos de como é que a dívida pública aumentou. Um empresário brasileiro, eu sou um grande empresário brasileiro, estou numa grande empresa, como já aconteceu, não vou dizer o nome aqui porque está na justiça aí, eles podem pegar a gente. Precisou de pegar dinheiro emprestado no Citibank, Nova York, em dólar. Sabe que os bancos internacionais exigem do empresário particular do Brasil que vai pegar empréstimo em dólar, ou eu só empresto se o país, se o Tesouro Nacional for o fiador, que se ele não pagar, o Tesouro paga. Aí o que aconteceu? Muito dessa dívida foram empresários nossos que fizeram empréstimo, depois pediu falência da empresa, levou todo o dinheiro embora, e aí a dívida foi para quem? A dívida pública. Tinha um banco antigamente aqui no Brasil, eu estou dizendo de 2 bancos: Banco Econômico, que já foi maior do que o Bradesco, e Banco Meridional. Os 2 bancos quebraram. O dinheiro que tinha lá subiu, mas o governo disse: não, se a gente não socorrer o banco, todo o sistema quebra. Aí o governo federal assumiu para pagar para todas as pessoas a poupança que estava lá, para as pessoas não terem prejuízo. Foi o Tesouro Nacional. A dívida pública, na verdade, são dívidas privadas de empresários e banqueiros que, usando manobras jurídicas, em sua maioria, praticaram fraudes e deixaram a dívida com esse nome, dívida pública. Nós, na verdade, estamos pagando a maior parte da dívida pública, é dívida de empresário. Eu lhe pergunto: quantos de vocês já pegaram dinheiro emprestado e mandaram para a dívida pública? Vocês conhecem alguém que já mandou alguma? Não vai cobrar da dívida pública? Não existe, gente. Então os caras lá em cima fazem a dívida, se pagam com dinheiro público, levam hoje 40% do orçamento e agora querem o dinheiro da Previdência do povo, que o povo é desorganizado. Bota essa polícia aí para discutir nas redes sociais, um esculhambando o outro.
É evangélico, você é um vagabundo, é evangélico que diz para o casal, você é um traste, o outro você é um ateu, você é um negro sem vergonha, você é um viado fedorento, você é um hétero homofóbico, e todo mundo brigando aqui. E ele lá em cima, tudo juntinho. E nós aqui vem com um monte de cachorro brigando e a pancada pulando. Doutor, pessoal, a gente vai fazer mais uma roda de perguntas, mais um bloco, para que o doutor responda e para a gente fazer nossas considerações finais, até para a gente respeitar o tempo que está estipulado. Antes, gostaria de só uma historinha aqui em relação à minha pessoa, doutor. Eu comecei com 18 anos, na primeira sala de aula com 18 anos, a convite de um colega meu, que inclusive ele está aqui, para substituí-lo. Ele não lembro o porquê, se ele estava doente, eu vou sempre para substituí-lo. Ele me fez o convite, eu digo, me passa direitinho aqui no bolso da aula, o plano da aula, que eu tento encarar. E aí foi uma brincadeira que eu encarei, graças a Deus, assim, fui bem aceito pela turma na época. Aí veio o concurso em seguida, no ano de 98, passei no concurso de gol, com 18 anos, contei aqui 20 anos, 25 anos, 45 para 50 anos, estou aposentado, mas aposentar novo. Essa até que a mamãe, diz, mamãe, meu filho, você se aposentar novo, se Deus quiser. E hoje me vejo, talvez não nem me aposentando, né? Pelo fato de eu já estou com 20 anos de contribuição, né? Estou com 38 anos, quer dizer, se tudo isso não acontecer, poderia até me aposentar ainda, mas será? Como aposentar? Passar perto só com 60. Então, 60 anos. Enfim, aí eu gostaria, doutor, que o senhor fizesse essa colocação aqui sobre uma PEC que existe, o PEC 06/2019, sobre a questão dos PIS/PASEP. O que vai acontecer? Vai acabar os PIS/PASEP se essa reforma passar? Gostaria que o senhor fizesse essa colocação sobre isso. Henrique, fazer alguma pergunta, depois a gente passa para o pessoal que também vai fazer mais alguma outra pergunta. Então, o debate está bom, o tempo está passando, a gente tem que ser mais objetivo, né? Dentro de tudo que a gente já colocou aqui, eu vejo que a informação nunca é demais, a gente tem que estar sempre informado. E um questionamento, às vezes, como o doutor frisou muito bem, essa questão da polarização de briga, quem é a favor, quem é contra. E ontem, na fala que eu fiz em Cruz, eu disse o seguinte: eu não queria estar na praça pública, pegando sol, pegando chuva, eu queria estar no meu trabalho e eu queria estar elogiando o atual governo. Eu queria fazer isso e dizer que eu estava errado por não ter acreditado que ele ia ser um bom governo. Eu queria ter esse prazer de dizer para as pessoas: pessoal, me equivoquei, e realmente o homem está aí, mas para lutar pela gente. Mas assim, eu fico triste a pessoa passou o tempo inteiro dizendo que era contra a reforma do Temer, né? Que aquele dali era morrer de trabalhar e não se aposentar, e na primeira oportunidade que teve de fazer diferente, fez pior, né? Então assim, não é a questão de ser contra a pessoa. Eu até entendo, como o doutor colocou aqui, quem manda é o mercado financeiro. Infelizmente é isso que acontece. E o que está me deixando assim mais nervoso com tudo isso é essa briga com o Congresso. O Rodrigo Maia agora se promovendo, porque o filho do presidente interfere no governo, né? Rodrigo Maia disse que estava fora, já ontem recuou, disse que é a favor. Ele está querendo se promover para disputar os cargos que tem lá ainda disponíveis, né? Aquela questão toda. Então assim, gente, vamos entender que nós não estamos aqui, não é porque a gente não votou que a gente está sendo contra, é porque a conta está vindo para a gente pagar. É nós que vamos pagar essa conta se essa reforma passar. Nós atuais, os filhos de vocês, os netos de vocês, toda a população. Então é nesta hora que a gente tem que nos unir, deixar segmento religioso, deixar tudo e ver que a causa é nobre e exige o esforço de cada um. Cada um de nós tem que estar nessa luta, fazer essa fala,
Agora, como o rapaz perguntou sobre as marisqueiras, está no mesmo molde dos rurais. Se não comprovar 20 anos de contribuição para o INSS, não vai ter aposentadoria. Mesma coisa. Então a gente tem que ter isso dentro da gente, como foi citado aqui também, a questão dos deputados. Veja em quem você votou. Não existe deputado indeciso. Entendam isso. Ele está querendo se promover enquanto ele vai ganhar em cima da proposta da Previdência. Não existe. Todos eles sabem o posicionamento. Os que ainda não disseram abertamente se são a favor ou são contra, é porque eles querem ganhar alguma coisa para si. Não é pensando no bem da população, não. Né? Então, é interessante que a gente entenda isso. Hoje, vamos fazer uso das redes sociais, entrando lá no e-mail, no WhatsApp, do Congresso, desse deputado, e exigir deles um posicionamento. Então, eu queria só fazer essa fala, não vou mais fazer pergunta, né? E estou encerrando por aqui. Obrigado. Só mais uma questão aqui, que existe uma sigla, a sigla BCP, né, que ela é o benefício de prestação continuada, né, inclusive fala até nos valores de R$400 sobre a questão, né, queria também que o senhor fizesse uma fala em relação a isso. Só mais alguma pergunta aqui para a gente, como o doutor Valdeci, concluir? Não é uma pergunta, eu vou fazer só uma pequena comentário sobre a fala da nossa nobre jovem. A questão, ela veio a pergunta na fala dela, no começo, quem é culpado porque a Previdência está quebrada, ou se está quebrada, quem é culpado? Isso é simples. É culpado a corrupção, está ali no país, os brasileiros que acabou de falar, de várias vezes, os empresários, né, os banqueiros, né? E também essa questão do 30%, por que a coisa está quebrada? Porque ainda tira ainda, né? Por que retiro? Está quebrado. Né? Aí quem paga tudo isso somos nós pobres, assalariados. Né? A pobreza que paga, e muitas vezes hoje, primeiro em Acaraú nós estamos 8% de desconto no INSS, né? E a gestão desconta e paga e passa para o INSS 4 meses e 8 meses não sabe onde que vai. E essa coisa da Acaraú é crônica, né? Isso não é de hoje não. É todo o serviço da Acaraú. É o que ele sabe sobre assim, para onde que resta dinheiro? Todo mundo sabe que gasta dinheiro, né? Você sabe que resta dinheiro. Entendeu? E a Previdência é bom, daqui ela vai estar cheio, né, de escritor, né? Vai deixar morrido. Por exemplo, é bom que cada um faz seu papel e eles falam isso aqui, ali de casa e espalhar para os outros servidores, para ficar informado, né? Mas eu quero dizer, para terminar aqui a minha fala, eu quero dizer aqui que usar a internet para falar sobre essa reclamação aí, que não é bom para a população, que não é bom para a sociedade dos rurais, é bom para o agricultor, para a marisqueira, né? Isso é bom para os burgueses, que não pagam nada, não pagam a minoria que estão lucrando cada vez mais, deixando o povo na miséria do Brasil. Você está aí, hoje nos nossos hospitais não tem médico, nossas farmácias não tem remédio, não tem policial na rua, não tem estrada de preste, não tem saneamento, não é pagando IPTU, pagando ICMS, pagando imposto, tudo. Você compra uma carne forte e 20 centavos, paga 15, paga 10 de imposto, e tá aí. Eu não falo, pessoal, não vamos falar, tem que falar. Ezequias, bom, como eu tinha falado, eu até coloquei entre aspas a questão de estar quebrada, porque ela não está quebrada. A Previdência, ela é superavitária. Esse déficit, ele foi inventado. Tanto é que o doutor Valdeci coloca as questões da dívida pública,
a questão da dívida pública. Essa dívida pública, ela também não existe, ela é prescrita. A metade do orçamento da União, que vai para pagar juros dessa dívida, são juros prescritos. É porque a União, ela não faz o levantamento, que é essa auditoria que a gente cobra, dessa dívida. Então, não poderia se estar pagando uma dívida que não existe. E daí tiram 30% da Previdência para ir para essa dívida, tira dinheiro das receitas da União para ir para uma dívida que não existe. E aí eles criam esse déficit que não existe. Então, só para concluir, Ezequias, então a gente tem que entender que, primeiro, a culpa não é do trabalhador, vocês pagam em dia. Municípios fazem o desconto em folha e muitos não repassam. É bem comum isso, dos municípios não repassarem em dia as contribuições previdenciárias. A gente é conhecedor disso, inclusive fazem parcelamentos e reparcelamento dessas dívidas de INSS, e acaba também prejudicando o trabalhador na questão do cálculo do benefício, porque quando não consta lá no seu extrato de previdência o seu valor, diminui o valor da aposentadoria, né? Então a gente primeiro entender que não existe déficit da previdência, que não, e se existisse, não foi o trabalhador que causou esse rombo na previdência, e que essa reforma é desnecessária, porque primeiro ela não é uma reforma, ela é realmente o fim da previdência. Vocês vão ser capitalizados, é um regime de capitalização, então seria muito melhor que o governo liberasse o trabalhador do ônus de ter que contribuir e vocês escolherem que banco quer colocar a sua previdência. Porque pelo menos você estaria gerindo os seus recursos, não estaria na mão de ninguém. Então é só isso, só para concluir, eu passo aqui a palavra do Dr. Ezequias para ele fazer a fala. Pois é, no Congresso Nacional são 500 deputados, no Senado Americano são 81, são não sei quantos ministros, mais ministros, fora os desembargadores, os tribunais, todos eles têm não sei quantos benefícios. Por exemplo, o único benefício que nós temos, que é o bicho para quer tirar, um dos únicos que nós temos, né? Quer tirar esse, tem um horror de paletó, avião do Estado, carro, as filhas, as moradias, e nós só cheirando, só botando neles, né? Sabe um pouco de informação. E, por exemplo, e essa questão do INSS, ele deixa muita gente com a vida real, né? Deixa lá, você dá o valor, só ele não repassa. Aí quando essa aposentar, tem que dar porta para o besta. Vai pagar da vida, um absurdo para aposentar, tem que ficar pagando para todo canto. As empresas sumiu. É uma vergonha, né? Só para dizer que olha assim, sabe o que devia ser a mudança como era? É como os deputados. Os aposentos começam a correr para o telefonema, basta ligar com fax, não apenas que se aposenta. Nós trabalhamos, como é passado como era, na minha opinião, era só ter a idade, mostra a identidade e pronto, doce. Não pagou? Vai dar vida? Vai ver o papel? Não? Os nossos colegas vigias que estão aqui, nosso amigo vigia, depois desse momento aqui, o Dr. Valdeci ele vai dar uma breve fala em relação ao processo de vocês. Só para que você não saia, vamos finalizando, o Henrique faz a consideração final do Henrique, depois o Dr. Valdeci encerra. Não, é só para a fala dele me instigou a falar mais alguma coisa, no sentido de que o que é que a gente observa nisso tudo? Quanto mais você manter o povo à margem da informação, mais a gente vai ter pessoas com privilégios. Por exemplo, eu, no meu caso, sou regime próprio de previdência, eu contribuo com 11% do meu salário. Você sabe quando é que um juiz contribui? Com 6%. É o valor que ele contribui. Então, quer dizer, é justo um negócio desse? Não é justo, né? Outra coisa, quem ficar bem atento, hoje o governo federal, na sua bancada no Congresso, ele tem certo 91 votos. Ele já tem certo 91 votos. Ele precisa de 308 votos para que esse pacote dele passe. 308 votos. O que é que está mais aberto aí? Primeiro, que os deputados que
que vão votar essa reforma, eles estão numa situação confortável no seguinte ponto: eles vão ter o direito de optar em qual regime ele quer ficar. Olha como é interessante. Os atuais políticos não vão estar na reforma. O judiciário não vai estar na reforma. Então é muito fácil jogar a bomba na mão dos outros, porque eles estão isentos disso tudo, né? Então, como eu disse anteriormente, se a gente tivesse uma reforma que trouxesse alguma coisa de incluindo essas pessoas, fechou a conta final, devolveu os 30% que o governo tira quando devolveu tudo isso, tirou esses privilégios que você sabendo que estava indo para a classe trabalhadora, que é o único benefício que ela tinha, tirando tudo isso, fazendo a auditoria da dívida pública, e aí mostrar que realmente não tinha recurso, aí sim eu era a favor. Cobrasse todas as dívidas que tem dos grandes empresários, não desse isenção para ninguém. Você sabe que o regime de recurso do pré-sal era, tirando a despesa, 75 era para a educação e 25 era para a saúde. Quando o Michel Temer assume o governo, essa lei não vale mais. E deu isenção durante 30 anos para as petroleiras sugar esse recurso. Então, assim, são essas informações. Pessoal, vamos usar as redes sociais para nos informar. Tem muita coisa boa. Entre lá, tá aqui, o doutor ele estudou aprofundadamente esse pacote que veio do governo sobre a reforma da Previdência. Nós, cidadãos comuns, podemos fazer isso também, né? Entra lá no site, pede ajuda a quem sabe. Olha, eu quero saber. Acompanhe o dia a dia, porque a nossa democracia é uma democracia jovem e cheia de golpes. Então a gente tem que entender isso. Nós temos que nos empoderar e fazer com que as coisas aconteçam. Quando eu vejo um professor, formador de opinião, que deveria estar esclarecendo para a sociedade, pelo conhecimento que ele tem, se alienando, às vezes só pelo cargo que exerce, isso é triste, pessoal. Uma pessoa lá da zona rural não ter o conhecimento e deixar se levar, eu entendo e não questiono isso, mas os formadores de opinião deixar levar e ver a questão, repetir o que o político faz. Para finalizar, eu digo o que Papa Francisco disse: a política é a arte de fazer o bem. Se nós temos maus políticos, é porque nós temos maus cristãos, que não fazem o papel do cristianismo. Mais uma vez, obrigado. Ariston, há pouco tempo eu falava que eu chamei o BCP de amparo social. Só tem direito ao BCP, que é o benefício de prestação continuada, o idoso a partir de 65 anos ou deficiente pobre, na linha da miséria. E que linha de miséria é essa? É que pega na linha da família, dividido por cabeça, dá no máximo 1/4 de salário mínimo. Eles querem economizar, Ariston, baixando para R$400, ou seja, para menos do salário mínimo, né? Esse valor. E a questão do abono do PASEP e do PIS também, do setor privado, só vai ter direito a quem ganhar até no máximo um salário mínimo. Se calcula que eles vão tirar o direito dessas pessoas, cuja renda básica são 2 salários mínimos em média. Eles vão economizar, segundo eles, 184 bilhões, tirando do miserável e do servidor público mais pobre, que é o que quer até do salário mínimo. Então é para tirar dos pobres, é a volta da escravidão, é a pior reforma previdenciária da história do Brasil, é desonesta, a argumentação que eles usam é mentirosa, as causas da previdência no tudo estão na conta, não está quebrada, não está, ela é superavitária, mas é porque desviaram desde os anos 50 o que atualizado seria trilhões. Agora, né? Agora, querem tirar de quem? Dos mais pobres, porque nós somos desunidos, é difícil nos organizarmos,
a alienação é que perdura, né? Então, gente, fecho minhas palavras dizendo o seguinte: a CCJ, que é a comissão do Congresso Nacional que vai avaliar a PEC, ontem sequer elegeu o relator. Nem começou o debate ainda por conta das confusões. A briga está tão grande, é bom que eles briguem mesmo, é bom que eles se dividam. Eu quero ver, pega fogo lá, entendeu? É bom que briguem. O filho do Bolsonaro esculhambando o Maio, o Maio esculhambando o Moro brigando com o Maio, o Bolsonaro brigando. Porque eles brigando vão ter menos possibilidade de fazer o mal a quem produz a riqueza desse país, que é seu povo. Agora, nós, povo, temos que, ontem, vai ser o primeiro momento, quando sequer começou o debate da CCJ, eu achei muito bom. Nós temos que ir para a rua novamente, várias vezes. Essa audiência pública que vai ter aqui na Câmara é muito importante, que a Câmara, e sobretudo o sindicato nosso, dos rurais, traga aqui mais associações para essas moções de repúdio irem para Brasília. Mas, doutor Valdeci, o Bolsonaro quer acabar com o sindicato, não? Sim, jogando baixo, né? Jogando baixo, quer sufocar o sindicato economicamente, mas ele pensa que fazendo esse tipo de coisa nós vamos parar. É um delírio, né? Agora, um detalhe: essas MP que ele está fazendo, ele não tem competência de proibir o município aqui de descontar em folha, porque o município é autônomo e está no Estatuto do Servidor. Ele pode dizer que não pode descontar nem a mensalidade normal do servidor, os servidores federais, porque o servidor daqui é municipal. Não vale as medidas que ele tomar para proibir desconto em folha da contribuição social, que é aquela mensal, da contribuição assistencial. Nesse caso não vale nem para os municípios nem para os estados, porque são entes autônomos, vale apenas para o servidor público federal. E mesmo assim, o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, lá está escrito que as contribuições, sobretudo a contribuição social e assistencial, pode sim ser descontada em folha. E o MP não é maior do que o que está no artigo 8º, inciso 4 da Constituição. Henrique, as decisões dele só vale para os federais. Lá o município é autônomo, é Estatuto do Servidor, ele não tem poder de, senão ele está tomando a prefeitura. O município é autônomo. Inclusive, se ele tentar fazer valer para o município, para os estados, ele está quebrando o pacto federativo, e se ele fizer isso, ele está de impeachment dele. Porque uma das penas para invadir a autonomia de outro ente é a quebra do pacto federativo. O prefeito daqui não pode aprovar uma lei em Acaraú para valer lá em Itarima, não, porque lá tem a Câmara de lá. A Câmara daqui não pode aprovar uma lei para valer lá em Curitiba, lá tem a Câmara. O Estado da Paraíba não pode fazer uma lei no governo do Estado do Ceará, não, porque nós temos aqui a Assembleia Legislativa. Do mesmo jeito, a União, ele é patrão dos servidores federais. Por Estatuto do Servidor Federal, ele revoga, e inclusive, agora isso é imoral, é inconstitucional, é jogo baixo, é coisa de ditadura. Então, nesse sentido, é um ataque virulento à liberdade sindical, objetivando sufocar as entidades sindicais para não irem à luta. Sonhe, fique sonhando, que a luta agora está indo para a luta. Nós somos movidos a desafio. Quanto maior é a pancada, maior será a reação. Encerro minhas palavras dizendo o seguinte: o que o Henrique falou aqui, olhem as redes sociais e usem de uma maneira útil para se unir e construir, né? A doutora Mara deixou claro que não tem déficit na Previdência e que a gente também deixou claro que se deixasse, se pagar, a União pagar o que desviou, teria 2 trilhões na conta. E ficou claro aqui, deixando uma proposta, Ariston, para o sindicato, o nosso sindicato, só a nossa entidade nesse caso fazer uma apresentação para a OAB Nacional, para entrar com a ADIM no Supremo, né? E enquanto a Câmara Municipal mobilizar para que essa audiência pública deve ser para ser um ginásio, não vai caber na Câmara não. Se mobilizar a sociedade civil, né? E a posteriori, lá para o mês de maio e junho, nós temos que nos articular regionalmente para convocar os deputados federais mais votados para determinar que eles não aprovem isso, se for para votação. Porque o deputado é eleito para nos representar, para representar nossos interesses, não o interesse dele individual, nem de mercado, como a gente deixou claro aqui, que não tem deputado indeciso. Vamos lutar, resistir,
para que as coisas não piorem. Nós não estamos lutando para melhorar, não. Nós temos uma pauta conservadora, nós estamos lutando para que o amanhã não seja pior do que o hoje, porque o hoje já é pior do que o ontem, e o ontem é pior do que o antes de ontem, com tanta reforma, Henrique. Parabéns ao sindicato, presidente, parabéns por essa ousadia de fazer um trabalho mediado, quase de TV, e usar as redes sociais. Parabéns, Jaqueline, o diretor Estudinho Edilson, Natalício, os demais diretores aqui presentes, que por acaso não tenho citado o nome. Parabéns, porque a vantagem do debate nas redes sociais é que pode compartilhar, pode assistir a qualquer tempo, pode assistir deitado, pode assistir na área, pode assistir na rede Meu Dia, porque está lá a seguir, né? Então, aqui com certeza vai atingir muita gente. Agradecer aqui ao pessoal da Bíblia, qual é o nome da empresa? Ana Barbosa, obrigado pela assistência. Bandada no rádio, a estagiária, obrigado pela assessoria aqui, viu? Parabéns a Carol, eu peço uma salva de palmas para vocês. Isso é resistência, isso é luta, e vamos dar luta, vamos dar resistência até o fim. Nós temos que tirar essa proposta, porque é a volta da escravidão. Quero agradecer desde já, em primeiro lugar, ao servidor que veio, a você que nos acompanhou diretamente ao vivo aqui na live, e ao presidente Henrique de Cruz, obrigado, doutora Mara, doutor Valdeci, mais uma vez, foi um momento rico, né? E dizer que outros momentos irão acontecer até que tudo isso seja de fato concluído de forma positiva para nós, servidores, para nós contribuintes, e dizer que a entidade SINDICEP Acaraú está aberto ao servidor, aberto ao povo do Acaraú, para tirar todas as dúvidas. A gente vai se estender essa conversa durante todo o percurso até que seja concluído de forma positiva para a gente. Então, obrigado a você que veio, obrigado a você que está nos acompanhando, e mais uma vez dizer que foi um momento rico e que outros momentos virão. Bom dia, bom final de semana, aproveitem bem o feriado, dia 25, e voltamos ao trabalho na terça-feira. Bom dia. Vamos tirar a foto aí do